Sejam bem-vindos a mais um podcast da IFMSA. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o processo de residência médica. Eu estou aqui com a doutora Alana Oliveira. Ela é médica pela UFRN, radiologista pela USP Ribeirão Preto e fez R4 em neuroimagem também pela USP Ribeirão Preto, né? Queria agradecer, doutora Alana, a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Dê um oi para o pessoal, fala aí sobre você um pouquinho para eles lhe conhecerem. Que é isso, gente. Eu que agradeço de estar aqui. É um prazer participar das atividades da IF. Eu mesma fui da IFMSA, né? Então, isso aqui para mim é. Estou em casa. Então, doutora Alana, a gente vai falar um pouquinho desse seu processo de residência médica até chegar lá e o que é que você planeja para a sua vida depois dessa residência. Mas antes eu queria que o pessoal lhe conhecesse um pouquinho melhor, quem é a doutora Alana, e sem dizer, a doutora Alana é médica, mas e no mais? O que é que você gosta de fazer? Quais são suas coisas assim de vida? Falando um pouco de mim, eu sou de Natal mesmo, né? Eu fiz faculdade na UFRN. Depois eu fiz, como você falou, residência em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão, e fiz mais um ano que foi de neuroimagem. Atualmente eu estou morando em São Paulo, eu estou fazendo mais um ano, inventei mais um fellow para fazer, que agora é de cabeça e pescoço. E estou morando por aqui. Do mais, o que é que eu gosto de fazer? Deixa eu ver. Acho que esses últimos anos eu tenho lido bastante. Foi uma coisa que eu li muito quando eu era criança, e eu meio que fui deixando isso de lado durante a faculdade, porque a gente fica muito sobrecarregado de material de leitura, né? E aí, esses últimos anos eu voltei a ler séries, filmes, as coisas básicas, assim. Gosto de praia, sinto muita falta. Acho que é isso. E aí, doutora Alana, como foi esse processo? Estou lá na faculdade, esse processo de decidir qual residência vai fazer. Já entrou na faculdade sabendo ou foi durante o curso? Não, eu não sabia o que eu ia fazer, eu entrei bem perdida. Eu gostei de algumas coisas durante. Eu acho que doutor. Tinha um professor nosso da anestésio que ele colocou uma questão na prova: qual vai ser a sua especialidade? Sei lá. E aí, no quarto período, eu coloquei infecto, porque a gente não tinha passado em nada, né? E infecto eu acho muito legal, tem muito É raciocínio muito. clínico. Eu pensava, a minha avó, ela era obstetra, né, ginecologista obstetra, então eu pensei que essa seria uma possibilidade para mim, pelo fato de ter cirurgia, de ter clínica também, etc. Mas não me agradou tanto. É legal, mas assim, não faria. Pediatria gostei muito também na faculdade, mas depois que eu passei, eu nunca cogitei fazer radiologia, nunca mesmo, porque eu achava meio esquisito, assim, eu achava, sei lá, perigoso ficar sendo exposto à radiação, que a gente acaba sendo exposto em alguns momentos, mas não é tanto assim. Não tinha vontade de fazer, não pensava. E aí, quando eu passei na disciplina, eu gostei muito mesmo. Era uma aula que eu ia muito feliz, era uma aula que era terça e quinta à tarde, eu ia tranquilíssimo, assim, alegre para a aula, e o assunto eu achava muito bom de estudar também, eu achava legal. E aí eu guardei aquilo na minha cabeça e foi passando, aí passei pela pediatria, passei pela GO, no internato, e aí isso meio que foi se fortalecendo em mim. Depois eu acabei virando monitora de imagem também, na época. Ainda fui 2 anos de monitoria de imagem. E é isso, aí chegou a hora que eu falei, vai ser imagem ou não vai ser nada, meio que eu não tinha outras opções. Eu acabei tentando ainda, eu acho que, não sei se ainda tem o internato optativo, vocês ainda têm? Ainda Tem. tem. O meu optativo eu acabei fazendo em patologia, lá no FRN mesmo, e aí acho que talvez eu fizesse, mas de verdade meio que sempre foi rádio. Depois que eu passei na disciplina no 7º período, eu não tive mais escolha, sabe? Fui fisgada, já era. E foi ali no sétimo período, né? Quando você, como você disse, quando você Foi. começou a pensar em rádio e tudo mais. E aí, as pessoas da sua turma já tinham decidido por residência nessa época? Você teve alguma assim, sensação de caramba, preciso escolher minha residência, já tá dando a hora de escolher? Houve algo disso, alguma pressão? Não sei, eu acho que no internato essa pressão aumenta. Durante o curso, a gente sente muita pressão da família, né? E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você no primeiro período, pagando anatomia básica. E aí, vai fazer o quê? Eu sei lá, tá entendendo? Mas eu sinto essa pressão um pouco muito no internato. Todos os professores perguntam no internato. Você roda na clínica. E aí, você vai fazer o quê? Aí você roda na cirurgia. E aí, você vai fazer o quê? Enfim, teve um tempo que eu quis fazer cirurgia também. Eu acompanhei muita cirurgia. O meu TCC foi em cirurgia. Mas aí eu acabei desistindo. Eu fiz um estágio de cirurgia e meio que eu senti falta de ter assim, agora eu não tenho mais contato, né? Só quando eu faço ultrassom. Mas na época eu achei meio
esquisito, assim, de passar o dia no centro cirúrgico e não sei, eu vi que não era para mim. Mas eu sinto que existe uma pressão, sim, como a gente estava falando, né? Principalmente no internato. Eu acho que essa pressão piora. E se você falar, eu quero ficar um tempo trabalhando, não sei o que é que eu vou fazer, eu vou pensar, aí as pessoas ficam meio assim. Porque ainda acham estranho você ser clínico geral, entendeu? Então, existe uma pressão, sim, eu acho. Não sei se vocês já sentem isso aí no período que vocês estão, mas. Tem muito isso da família mesmo, perguntando já no primeiro período, você pagando, sei lá, anatomia, histologia, e aí vai fazer o que? Eu não faço ideia. Não sei nem como é o curso ainda. E aí, Exatamente. quando você decidiu, né, por radiologia, você começou a ter noção de para onde é que ia fazer, onde é que ia tentar? Como foi essa construção? Na verdade, não muito. Eu acho que foi chegando a época das provas, né, da residência, quando foi chegando no final do curso. No final do curso, a gente já está tão esgotado, cansado mesmo do rojão do curso, e no final ainda tem o estresse da formatura, que é ajustar coisa, chamar gente, quem vem de fora tem que comprar passagem, aí tem que escrever os convites. E eu não era da comissão, eu imagino para quem é da comissão, como é confuso isso aí, é um caos. E, por sorte, eu me formei na metade do ano. Então, depois que passou o rojão, né, vamos dizer, da formatura, Uhum. aí foi eu comecei a ir atrás. Mas eu queria fazer prova em Natal, na UFRN mesmo. Pensei em fazer no IMIP, diziam na época, né, ainda é, que o serviço do IMIP era muito bom, de rádio. E em São Paulo, acaba que, como é a maior cidade da América Latina, né, tem muito serviço de rádio. E no interior do estado tem alguns também. E eu acabei fazendo muitas provas aqui em São Paulo. A prova de Natal, na época, acabou coincidindo com a prova da Unicamp, e eu acabei vindo para cá, porque eu já estava aqui, ia ficar fora de mão, assim, para eu conseguir ir para Natal e voltar a tempo de fazer as outras. Uhum. Mas eu queria um local que fosse um hospital universitário, não necessariamente como uma universidade federal como a UFRN, mas um hospital que fosse universitário e que tivesse acesso ao SUS, porque o SUS ainda é o melhor professor, assim. Eu acabei fazendo outras provas, como o do Sírio, do Einstein, que apesar de serem serviços particulares, tem muitos chefes bons, né? E estrutura, obviamente, tem muitas outras vantagens. Mas aí eu não passei. E eu acabei fazendo essas também porque não são serviços de SUS, não são serviços públicos, mas são serviços que têm muita excelência também, né? Então, todo mundo faz normalmente as provas de alguns hospitais particulares. E aí, quando você começou a perceber que, eu quero fazer essas faculdades, quero me desafiar nesses caminhos, você já começou a se preparar, fazer algum planejamento específico para essas provas, fazer prova antiga, sei lá? Sim, entendi. Durante a faculdade, nós tínhamos acesso a. Eu não sei como que está sendo a residência da UFRN agora, mas existia na época uma pontuação que era dada na prova da UFRN para os estágios que você tivesse, entendeu? Então, se você tivesse publicação, valia 0,5, se você tivesse sei o quê. E meio que a gente se guiava nisso, porque aqui em São Paulo é uma coisa muito individual de cada faculdade, sabe? Cada local põe as suas regras, alguns gostam de extensão, outros não gostam, eles gostam que tenha publicação, e mesmo que você tenha 15 estágios extracurriculares, eles não ligam, que eles querem publicação, entendeu? Então, meio que, na época, a gente se guiou, eu e os colegas, assim, que estavam fazendo prova, a gente se guiou um pouco pelo da UFRN mesmo. E aí eu lembro que tinha língua estrangeira, tinha estágios fora, a gente acabava fazendo, na época, né, eu me formei em 2015, a gente acabava fazendo muitos estágios do Valfredo, na época tinha as ligas acadêmicas, alguns tinham estágios associados, tinha a liga de trauma, tinha a liga de neurocirurgia, o estágio do Giseuda, talvez ainda exista, que era no PS do Giseuda, e os últimos plantões Uhum. eram na UTI do Giseuda. E publicação acabou que eu não tive muitas, mas no final do curso, já naquele estresse, eu falei assim: vai assim, vai ser o jeito, não vai dar mais tempo de publicar nada. E aí apenas fui, mas de fazer provas antigas, eu acho que eu só comecei mesmo no Medicurso, Uhum. porque tem alguns locais que não liberam prova, ou que não liberam gabarito, tem locais que as provas são abertas e você meio que nem sempre tem acesso às respostas, depende do hospital. Mas o Medicurso, ou outro cursinho, né, de residência, eles acabam
conseguindo compilar as questões de um jeito que fica mais fácil de estudar, sabe? Não estou dizendo obrigatoriamente que a pessoa tem que fazer cursinho, não, tá? Tem gente que consegue estudar sozinho, pegar as provas sozinho. Mas, no meu caso, o Medicurso ajudou bastante, porque meio que eu lia um tema X, sei lá, lia pediatria. E aí eu ia lá e fazia só questões de pediatria de várias provas. E é importante que eles falam também o que espera de cada questão. Sei lá, essa era uma questão aberta, e não pode esquecer de falar isso, 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 isso. Nessa hora foi mais que eu comecei a ter contato com as provas. Algumas, como a do Círio e a do Einstein, por exemplo, que elas são... A do Einstein não, perdão. A do Círio, ela é online, não é online. Não era tempo de pandemia, né? Era presencial, você ia numa escola de informática e você fazia prova no computador, mas você não levava um gabarito para casa, para você entrar com recurso você tinha que anotar a questão, você já saía sabendo quantas questões você tinha feito, ele já dava na hora para você o número de questões, mas o Medicurso, os outros, eles não tinham acesso a essa prova, entendeu? Era uma prova que ficava guardada. Então, essa, por exemplo, o Círio, eu fui sem fazer a menor ideia do que me aguardava, e algumas outras não, algumas outras liberam, tipo o Sul e São Paulo, que é uma prova que é para o estado inteiro, eles liberam o gabarito sempre, liberam as questões sempre, e você vai meio que pegando o jeito de cada prova, mas eu notei que é muito difícil alguém fazer um estudo dedicado somente para uma instituição, sabe? Tipo, eu quero tanto X e aí eu vou estudar só isso aqui. Então, não é muito simples assim. A maioria das pessoas sempre tem plano B, C, D. Todo mundo faz muitas provas. Quem quer fazer prova fora? Obviamente, algumas pessoas querem ficar em Natal, algumas pessoas querem ficar no Nordeste, de forma geral. Aí faz o SUS, que é o do Ceará, faz o SUS também. E aí, nesses casos, é mais específico cada prova, mas aí acabou que eu não, assim, não busquei tantas provas desses locais, porque eu queria ou Natal, ou IMIP, ou em São Paulo. E acabou que São Paulo foi a escolha mais fácil, vamos dizer assim, porque eu passava o mês aqui, fazia todas as provas e acabava, entendeu? Eu não tinha que ficar viajando muito. É isso. E aí eu imagino que esse processo, né, de tô aqui fazendo, estudando para residência e tudo mais, tenha sido um processo cansativo, desafiador. E aí nessa época tinha algum mentor, alguém que já era da área da radiologia que lhe mantinha mais motivado, ou seus amigos estudavam junto? Como é que funcionava esse apoio? De mentores da rádio, eu tive os professores mesmo da disciplina. Como eu virei monitora depois, acabou que tinha alguma proximidade com eles, conversava sobre a área da radiologia, sobre o cenário profissional, que foi o doutor Bernardo Bezerra, sobre o nome dele, e doutor Adriano Ligori, que eles eram os professores na época. O pai de Matheus Marques também, acho que o Matheus já deu entrevista aqui, inclusive. Foi o podcast passado, antes desse. O pai de Matheus, doutor Carlos, ele é radiologista também. No internato, ele me recebeu algumas vezes lá para eu acompanhar os casos também, lá no SECAM, que faz parte da Liga, sabe? Também foi muito importante para eu ter um contato inicial, porque eu tinha um contato de aulas e de fazer monitoria, então eu acabava estudando muito rádio, mas para eu acompanhar a rotina do radiologista, doutor Carlos me ajudou, doutor Leonardo uma vez fez um cursinho com a gente de Ultrassom Fest também, para os monitores, foi muito legal. E assim, Ultrassom Fest é uma coisa super simples, entendeu? Todo mundo faz. Os cirurgiões fazem no trauma, os clínicos fazem no trauma, e na época eu fiquei assim, me sentindo a última Coca-Cola, porque eu sabia fazer Ultrassom Fest, foi muito legal. Então, eles foram as pessoas que primeiro me receberam, assim, nesse mundo radiológico. Deixa eu ver o que mais. Em relação ao apoio, no final da residência, eu acho que está todo mundo meio se ajudando, no final da residência. No final da faculdade, tá todo mundo se lembrando, tipo, tem prova tal para pagar, tem o prazo X, então todo mundo se ajuda e a gente acaba se apoiando. Acabou que na época que eu fiz provas, eu acabei conhecendo muita gente, porque, por exemplo, teve um dia, eu acho que foram 3 provas seguidas em 3 cidades diferentes. Era assim, acho que foi a prova da Unifesp, aí no outro dia a prova de... Não, foi assim, Ribeirão Preto, Unifesp e Botucatu. Então, eram 3 cidades completamente opostas. Não era nem assim, uma era no caminho da outra. E a prova, eles pedem que você faça lá, na própria cidade, normalmente. Em alguns locais, não, você pode fazer fora, mas eu acabei conhecendo gente de carona, grupos de carona para residência, entendeu? Aí conheci uma menina da Paraíba, que ela hoje é radiologista também, diva. E até hoje eu tenho contato com ela.
Conheci várias pessoas que depois entraram na rádio e de vez em quando eu converso, vai ter um congresso, você acha que esse congresso vai valer a pena? Então, acaba tendo esse contato até hoje com pessoas que eu conheci nessa época. Os meus amigos da minha turma, obviamente, tem alguns que ainda estão aqui, então é muito bom. Eu estou aqui em São Paulo ainda, mas em muitos momentos eu me sinto em casa de estar com pessoas que me conhecem faz, sei lá, 10 anos, entendeu? Então, isso aí ajuda muito também, de ter um apoio dessas pessoas que já me conhecem e que passaram por muita coisa junto comigo, porque a faculdade é um treinamento para a vida, assim. Você conhece as pessoas de verdade, você vê as pessoas no melhor e no pior, no pós-plantão horrível, fazendo prova, dormindo 2 horas por noite, passando fome porque não deu tempo de comer, essas coisas. Então, a gente vê mesmo no melhor e no pior. E acaba que são as pessoas que nos apoiam mais, porque elas estão fazendo prova junto com você, todo mundo se ajuda, todo mundo sabe que dá nervoso mesmo, mexe muito com a gente, porque a gente se cobra muito, a faculdade inteira a gente se cobra, e quando chega nas provas a gente se cobra também. Então, meio que parece que se você não for bem numa prova que você queria, parece que você não vai passar em mais nenhuma, entendeu? Que nunca vai dar certo. Então, ter esse apoio, ter pessoas que estejam passando pela mesma coisa junto com você é importante. E na hora de escolher as provas que você ia prestar, as provas que você ia fazer, esses sentimentos, essas sensações foram decisivas? Ou você foi para um lado mais racional? Não, vou fazer essa, porque aqui minha carreira vai ser mais promissora, ou vou para essa outra e tudo mais. Como foi esse momento de decisão de quais provas preferir e tal? Eu queria fazer a prova de Natal, né? Como eu falei, a residência de Natal é boa. Eu, no meu R3, eu tive a oportunidade de ir lá e passei 15 dias lá com eles, que eu queria ver como que estava o mercado em Natal, para radiologista, caso eu quisesse voltar. E eu fiquei triste de não ter feito a prova, né, no ano que eu acabei passando, porque coincidiu com a da Unicamp e eu já ia estar em São Paulo. Passagens muito caras. E aí eu paguei a da Unicamp e fiz a da Unicamp mesmo. Mas eu acabei fazendo, no final das contas, umas 10 provas, se eu não estiver enganada. Todas as do estado de São Paulo eu fiz. Eu não fiz IMIP, no final das contas, também, porque eu tenho a impressão que também coincidiu. Mas todas do estado de São Paulo eu fiz. Eu fiz Sírio Einstein, como eu falei, a USP São Paulo, a Unifesp, a USP Ribeirão, Unicamp, eu fiz Unesp de Botucatu e fiz o SUS São Paulo. Eu acho que foram essas. E o SUS São Paulo é uma que tem vários hospitais inclusos, então você meio que passa, eles liberam a lista na ordem das pessoas e você vai para um leilão de vagas. Mesmo a pessoa que foi, ela tem que ir para o leilão para pegar a vaga dela. Então, eles abrem as vagas e começam. Eu acho que os hospitais do SUS São Paulo são Beneficência Portuguesa, aí chama João, Maria, José, aí ninguém tá, vai rodando as vagas, entendeu? E aí a pessoa estando presente, ela fala, tô aqui, eu quero essa vaga X. Ou então, eu quero esperar para ver se alguém desiste. É um processo bem complicado. Pior que o Enem 1000 vezes. Nossa, é muito ruim, porque você tem que, às vezes, você tá lá na hora, você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, eu acho que a ordem era a ordem normalmente de preferência. Gente, isso faz muitos anos, pode ser que tenha mudado. Era Beneficência Portuguesa, o AC Camargo, o Heliópolis, o Mandaki, que são todos os hospitais aqui de São Paulo. E aí você tinha assim, você achava que você tinha vaga para o Heliópolis, e aí na hora eles chamavam e para outra vaga. Aí você tinha que decidir na hora se você ia querer ou não querer. Então você meio que já tinha aqui com preparo psicológico. No final, quando teve o leilão, se eu não estiver enganada, eu já tinha passado em Ribeirão, então eu não fui. Mas eu recebi muitas mensagens de pessoas, Alana, você vai, se tiver vaga para o Heliópolis, você vai querer? E aí eu passei em Ribeirão, vou para Ribeirão mesmo, já decidi, mas é uma dança das cadeiras infinita, assim, a prova de residência. Eu lembro que eu era a próxima a ser chamada na Unicamp, eu acabei ficando na primeira suplência da Unicamp, e tinha um colega que ele estava em dúvida se ele ia para lá ou ir para outro local, e até o último momento, nossa, eu infernizei a vida desse menino. Ligava para ele, e aí já decidiu, você vai assumir a vaga ou minha vaga vai rodar? Na verdade, eu não sabia se eu queria ir para a Unicamp ou para Ribeirão, na época, e eu estava muito ansiosa para ver se eu ia ter essa escolha ou não, entendeu? Se ele ia na vaga ou não. Acabou que ele não rodou, e como eu não tinha ido para o leilão do SUS São Paulo, a minha opção ficou sendo Ribeirão. E aí eu fui, e eu achei bom, na verdade, porque
eu não precisei carregar essa escolha pro resto da minha vida, entendeu? Porque às vezes a pessoa passa em 10 provas e na hora que você vai escolher, tem um peso grande. Porque mesmo que você vá para o local que é sabidamente o melhor, aí às vezes você termina e aquele local não lhe insere no campo de trabalho, no local de trabalho. Ou então você vai para um local que tem muita estrutura, mas que ao mesmo tempo você não se sente amparado didaticamente. Não estou falando em específico da rádio, não, para todas as residências. Todas as residências têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Mas eu acabei fazendo muitas provas e o meu requisito, como eu falei, era que tivesse SUS ou que fosse um serviço de excelência. Gastei uma grana com as inscrições, então, se vocês quiserem fazer prova fora, pessoal, eu recomendo que vocês já trabalhem um pouquinho e juntem, porque... eu fiz a prova de Santa Casa também, esqueci de falar. Era, inclusive, a mais cara, agora que eu lembrei. As inscrições variam, assim, de cento e poucos reais, eu acho que o SUS eram 150, 200 reais na época, né? Isso foi em 2015, 2016, e a mais cara da Santa Casa era 700 reais a inscrição. Então, quando você junta tudo, eu devo ter gasto uns 4 mil reais de inscrição, no total. E ainda tem passagem, né? Hospedagem. Acabou que eu já tinha amigos que moravam aqui, então a hospedagem eu consegui economizar, mas as passagens são caras e você viaja aqui dentro do estado para poder fazer as provas, né? Isso tudo eu tô falando, assim, da realidade das provas de São Paulo. Mas eu sei que lá no Nordeste também, quando a gente tem que ir para Recife, para Fortaleza, tem que ir para a segunda vez para fazer entrevista em alguns locais, entendeu? Então, tudo isso gasta, é um investimento. Você tem que ter certeza que você quer fazer residência naquele momento, ou se você quer esperar mais, quer trabalhar um ano, quer, sei lá, servir as Forças Armadas, existem outras opções também. No final, eu acabei indo para Ribeirão, né? Teve essa questão da Unicamp, se eu ia ser chamada ou não, não fui. E aí fui para Ribeirão tranquila, porque era onde eu tinha passado. E é interessante que conforme você vai vindo fazer as provas, já é uma forma de você ir conhecendo os locais. Então, por exemplo, se eu fizesse a prova em Natal, sem nunca ter ido para Recife, fiz a prova em Natal para o SUS Recife, o SUS PE. E eu nunca pisei lá, entendeu? É meio estranho. Você passa e você fica, e agora? Eu não sei como é a cara da cidade, eu não sei quais são os bairros, eu não sei, nunca fui no hospital. E quando você faz as provas no próprio local, às vezes você já visita. Então, eu fui fazer a prova da Unesp, já visitei Botucatu, já senti como era o clima da cidade. Ribeirão, a mesma coisa. Inclusive, Ribeirão, eu gostei do clima da cidade logo que eu já cheguei lá, então isso já me tranquilizou, entendeu? Depois eu voltei para fazer entrevista e tudo, olhei mais coisas, já pesquisei, conversei com várias pessoas. Eu gostei da entrevista, no caso, na época, né? E quando eu fui, eu já fui bem tranquila, porque eu já tinha conhecido tudo, eu já tinha ido no hospital, porque a prova prática é lá no próprio hospital. E é isso. Outra coisa que eu ia falar a respeito de preparação. Muitas provas fazem OSCE. Eu não sei se fala OSCE, é prova prática, né? OSCE. Não fala OSCE. OSCE é o nome certo, mas aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu dizia, essa prova tem OSCE, e ninguém entendia. Mas o que é OSCE? Aí eu, meu Deus, enfim. E aí, eles falam prova prática. Tem outros nominhos que eles falam aqui, que eu não lembro mais. E aí, nós fazemos muitas provas na UFRN, muitas provas práticas, e valorizem isso, porque eu acho que isso é o futuro das provas, porque você mede não só o conhecimento da pessoa, mas a capacidade dela de lidar com nervosismo, etc., e de ter um raciocínio clínico que não é só aquela coisa de marcar uma letrinha, entendeu? Tipo, será que você vai acertar todos os pontos do checklist? Será que você vai lembrar de, sei lá, pequenos detalhes? Então, isso aí, na verdade, é uma coisa que eu fiz bastante. A gente fazia muito na faculdade, o internato inteiro. Os nossos professores realmente se esforçam muito. A UFRN, eu acho que tem esse diferencial da garra dos nossos professores, assim, de quererem botar a gente para fazer tudo que as outras faculdades fazem, entendeu? O que as outras faculdades têm, eles estão sempre ali em cima, nessa parte da educação médica, sempre ligado no que tem de novidade. E faziam, eu lembro que no internato, no meu último estágio, a gente fez uma OSCE de 12 estações ou 10 estações. E foi, assim, uma super preparação. Então, as provas que tem estação prática, eu noto que a gente se sai bem, porque a gente é acostumado a fazer esse tipo de prova, e algumas faculdades, não, porque eles não têm costume, sabe? Então, isso aí é importante também. Esse aí, a parte das OSCEs, aí eu consegui ir atrás. Tipo, eu falava com alguém que já fez a prova daquele local e dizia, e aí, o que foi que caiu ano passado na sua prova? Aí eles, olha, caiu uma sutura, tinha uma grávida com DPP, sei lá o quê. Eles inventavam as coisas, lembravam, né?
Então, isso aí eu tive muitos bizus. E eu lembro que depois que eu fiz as provas, eu gravava áudio para todos os meus amigos que ainda estavam na faculdade e mandava assim: olha, minha prova esse ano foi isso, para eu não esquecer, entendeu? Caso o próximo ano ele fosse fazer a prova, ele já sabia o que é que tinha caído na minha, porque eu não Mentira, eu ainda lembro de algumas coisas. Mas é bom também você se ajudar, assim, ajudar os colegas que ainda estão no internato, você já dá uma luz do que é que vai cair, porque às vezes a gente pensa que vai ser um bicho de 7 cabeças e muitas vezes são coisas que a gente já faz, entendeu? A gente já vê nas nossas obras